Conhecida como a Casa do Empresário, a Associação Comercial de Santos tem determinante participação no desenvolvimento da cidade e do país, tornando-se a mais respeitada e atuante entidade empresarial da Baixada Santista. Fundada em 1870, foi criada para representar e defender os interesses do comércio e da indústria da região. Ao longo da história, a entidade construiu destacada reputação e credibilidade, tanto nacional quanto internacional. É a mais antiga do gênero no estado de São Paulo e a quinta do Brasil. Sua origem é o setor cafeeiro, sempre muito forte e intimamente ligado à história e ao crescimento de Santos, em estreita sintonia com seu porto, o maior do Hemisfério Sul e responsável por 1/3 da balança comercial do país. Associação Comercial de Santos, juntos por um mesmo propósito. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair de cada um o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. A Eldorado Brasil produz celulose de qualidade com tecnologia de ponta, com seus mais de 200 mil hectares de florestas plantadas. O novo terminal trará ainda mais velocidade de operação e perfeita integração multimodal. Com acesso direto ao cais, o novo terminal permitirá autonomia e agilidade na gestão dos embarques. O mesmo acontece com a logística terrestre. Conectado diretamente a 4 linhas férreas, ele poderá receber trens de até 64 vagões. Com o novo terminal, a logística da Eldorado Brasil, que já é eficiente, estará ainda melhor, mais tecnológica e preparada para o futuro, levando a celulose mais sustentável do Brasil para mais de 40 países. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável.
Desde 1932, o Kincaid Mendes Viana Advogados tem atuação reconhecida no Brasil e no exterior. No ar, na terra e no mar. Com sede no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo, Brasília e Vitória, atuamos com uma rede de escritórios associados em várias regiões do país. Nossa equipe preza pela diversidade e inclusão, sendo formada por advogados de diferentes áreas do direito para assessorar nossos clientes da forma mais completa e eficaz. Conhecimento específico nos setores em que atuamos. Kincaid Mendes Viana Advogados. Sólido conhecimento e soluções únicas. Para problemas complexos não existem soluções simples. Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. Modal GR. Mais de 1,5 milhão de metros quadrados de áreas alfandegadas. Excelência em serviços há mais de 20 anos. A história da Multilog está nestes números, mas para você, eles têm outro significado: a capacidade de transformar o seu negócio. A Multilog é uma empresa logística completa que atua com áreas alfandegadas, centros de distribuição, gerenciamento de estoques e transportes. Como provedor completo de serviços, a Multilog tem presença nos principais corredores logísticos do Brasil. É por isso que a Multilog é a escolha para a cadeia logística de empresas de todos os portes, regionais, nacionais e internacionais. Multilog. Cuidar do que é seu é o nosso negócio. A Granel Química é uma empresa líder do Brasil em armazenagem a granel e movimentação de produtos líquidos essenciais no dia a dia das pessoas. No Brasil, desde 1974, a Granel é uma empresa do grupo Odfjell que nasceu em 1914 e hoje possui uma frota de quase 90 navios e uma rede de 19 terminais distribuídos estrategicamente pela Europa, Meio Oriente, Ásia e Américas. Aqui no Brasil, a Granel Química possui 7 terminais localizados em todas as regiões do país. Granel Química, armazenando e gerando riquezas para o país. Para mãos que constroem, cada dia que nasce traz um novo desafio. Aço e concreto viram grandes obras, fazendo os sonhos virarem realidade. Com conhecimento, trabalho e tecnologia,
Transformamos o mundo para ficarmos ainda mais próximos. Unimos negócios, ideias e pessoas. Para nós, nenhum desafio é grande demais. Nenhum projeto é impossível. E nenhum prazo é um obstáculo. Afinal, construir é o nosso negócio. Piacentini do Brasil. Construindo desafios. Manobras de navios são operações complexas e de alto risco. Assim como projetos de novos portos, elas precisam ser simuladas em centros de treinamento antes de sua aprovação. Com embarcações cada vez maiores e as limitações dos canais de acesso, a tecnologia é fundamental para aumentar a eficiência do tráfego marítimo com segurança. Por isso, a praticagem trouxe o mais moderno centro de simulações de manobras para o centro de decisão do país. Instalado a poucos minutos da Praça dos Três Poderes, o simulador reproduz o comportamento de grandes embarcações em todos os portos brasileiros, com um campo de visão de 290 graus. O Centro de Treinamento e Avaliação Aquaviária é uma parceria com a Universidade de São Paulo, referência internacional em engenharia portuária e simulações de manobras. Praticagem do Brasil, navegação sem acidentes, vidas e meio ambiente protegidos. Eficiência nos portos. Samarco Advogados é um escritório reconhecido e premiado internacionalmente pela tradição e excelência no direito marítimo, portuário, regulatório e demais áreas relacionadas ao comércio, logística e transporte de cargas. Atendemos em todo o território nacional, com estrutura profissional de 17 advogados, além de colaboradores nas áreas administrativa e de back-office, liderados pelo sócio Marcelo Samarco. Estamos sediados em Santos e contamos com filial em Brasília, base estratégica para a atuação junto aos principais órgãos reguladores do setor e tribunais superiores. Entre as áreas de atuação, destacam-se a prestação de serviços de consultoria, contencioso estratégico, análise de contratos e assessoria em relações governamentais, além de suporte jurídico na compra e venda de ativos portuários. Samarco, sinônimo de porto. Mais de 50 anos de tradição e credibilidade no direito portuário brasileiro.
Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. O Sopesp tem promovido mudanças importantes em sua estrutura para oferecer soluções cada vez melhores ao segmento empresarial dos operadores portuários. Atento ao desenvolvimento da atividade portuária, o Sopesp atua para que os operadores portuários do Estado de São Paulo desenvolvam suas atividades em melhores condições, beneficiando assim a economia brasileira. Estes são os operadores portuários, os verdadeiros responsáveis pelo elo entre indústria e produtos de nosso país com o mundo. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil. Colher um futuro melhor para o planeta, com mais qualidade de vida para todo mundo, depende das sementes que a gente planta hoje. É por acreditar nisso que a Suzano integra em seu modelo de negócio a sustentabilidade e a inovação. Assumimos o compromisso de, até o ano de 2025, promover a remoção líquida de 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Até 2030, tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza em nossas áreas de atuação e oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que possam substituir plástico e outros produtos derivados do petróleo. Suzano, nós plantamos o futuro. Há mais de 30 anos, no Porto do Rio de Janeiro, encontra-se a Triunfo Logística. Nossa especialidade são soluções integradas de logística. As principais atividades da Triunfo são a movimentação e o armazenamento de cargas pesadas, o deslocamento e armazenagem de produtos siderúrgicos são nossa especialidade. Ferro gusa, tubos, bobinas de aço, equipamentos ferroviários, tarugos, juntamente com outros tipos de granéis sólidos e carga geral. E se a Triunfo, fundada em 1985, acumula em sua história vitórias de licitações, novos contratos e sucessivas renovações, é graças à dedicação de seu talentoso time de colaboradores. Com a máxima qualidade e segurança, o máximo respeito ao indivíduo e ao meio ambiente.
Conhecida como a Casa do Empresário, a Associação Comercial de Santos tem determinante participação no desenvolvimento da cidade e do país, tornando-se a mais respeitada e atuante entidade empresarial da Baixada Santista. Fundada em 1870, foi criada para representar e defender os interesses do comércio e da indústria da região. Ao longo da história, a entidade construiu destacada reputação e credibilidade, tanto nacional quanto internacional. É a mais antiga do gênero no estado de São Paulo e a quinta do Brasil. Sua origem é o setor cafeeiro, sempre muito forte e intimamente ligado à história e ao crescimento de Santos, em estreita sintonia com seu porto, o maior do hemisfério sul e responsável por 1/3 da balança comercial do país. Associação Comercial de Santos, juntos por um mesmo propósito. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Somos a DP World Santos, um dos maiores e mais modernos terminais privados multipropósito do país. Criamos as soluções comerciais mais inteligentes e inovadoras do mercado. Oferecemos soluções que conectam o terminal às principais regiões produtoras do país. Somos multipropósito, não paramos de crescer. DP World Santos, facilitando o comércio global. A Eldorado Brasil produz celulose de qualidade com tecnologia de ponta, com seus mais de 200 mil hectares de florestas plantadas. O novo terminal trará ainda mais velocidade de operação e perfeita integração multimodal. Com acesso direto ao cais, o novo terminal permitirá autonomia e agilidade na gestão dos embarques. O mesmo acontece com a logística terrestre. Conectado diretamente a 4 linhas férreas, ele poderá receber trens de até 64 vagões. Com o novo terminal, a logística da Eldorado Brasil, que já é eficiente, estará ainda melhor, mais tecnológica e preparada para o futuro, levando a celulose mais sustentável do Brasil para mais de 40 países. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Desde 1932, o Kincaid Mendes Viana Advogados tem atuação reconhecida no Brasil e no exterior. No ar, na terra e no mar. Com sede no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo, Brasília e Vitória, atuamos com uma rede de escritórios associados em várias regiões do país. Nossa equipe preza pela diversidade e inclusão, sendo formada por advogados de diferentes áreas do direito para assessorar nossos clientes da forma mais completa e eficaz. Conhecimento específico nos setores em que atuamos. Kincaid Mendes Viana Advogados. Sólido conhecimento e soluções únicas. Para problemas complexos não existem soluções simples.
Nós transcendemos as limitações suscetíveis à sua empresa e encaramos com uma tecnologia que transforma e expande negócios. Desenvolvemos softwares inovadores, automatizamos processos, implementamos e otimizamos metodologias. Surpreenda-se com nossas soluções. A entrega dos melhores resultados está em nosso DNA. Modal GR. Mais de 1,5 milhão de metros quadrados de áreas alfandegadas. Excelência em serviços há mais de 20 anos. A história da Multilog está nestes números, mas para você, eles têm outro significado: a capacidade de transformar o seu negócio. A Multilog é uma empresa logística completa que atua com áreas alfandegadas, centros de distribuição, gerenciamento de estoques e transportes. Como provedor completo de serviços, a Multilog tem presença nos principais corredores logísticos do Brasil. É por isso que a Multilog é a escolha para a cadeia logística de empresas de todos os portes, regionais, nacionais e internacionais. Multilog. Cuidar do que é seu é o nosso negócio. A Granel Química é uma empresa líder do Brasil em armazenagem a granel e movimentação de produtos líquidos essenciais no dia a dia das pessoas. No Brasil, desde 1974, a Granel é uma empresa do grupo Odfjell que nasceu em 1914 e hoje possui uma frota de quase 90 navios e uma rede de 19 terminais distribuídos estrategicamente pela Europa, Meio Oriente, Ásia e Américas. Aqui no Brasil, a Granel Química possui 7 terminais localizados em todas as regiões do país. Granel Química, armazenando e gerando riquezas para o país. Para mãos que constroem, cada dia que nasce traz um novo desafio. Aço e concreto viram grandes obras, fazendo os sonhos virarem realidade. Com conhecimento, trabalho e tecnologia, transformamos o mundo para ficarmos ainda mais próximos. Unimos negócios, ideias e pessoas. Para nós, nenhum desafio é grande demais. Nenhum projeto é impossível. E nenhum prazo é um obstáculo. Afinal, construir é o nosso negócio. Piacentini do Brasil, construindo desafios. Manobras de navios são operações complexas e de alto risco. Assim como projetos de novos portos, elas precisam ser simuladas em centros de treinamento antes de sua aprovação. Com embarcações cada vez maiores e as limitações dos canais de acesso, a tecnologia é fundamental para aumentar a eficiência do tráfego marítimo com segurança. Por isso, a praticagem trouxe o mais moderno centro de simulações de manobras para os centros de decisão do país. Instalado a poucos minutos da Praça dos Três Poderes, o simulador reproduz o comportamento de grandes embarcações em todos os portos brasileiros, com um campo de visão de 290 graus. O Centro de Treinamento e Avaliação Aquaviária é uma parceria com a Universidade de São Paulo, referência internacional em engenharia portuária e simulações de manobras. Praticagem do Brasil, navegação sem acidentes, vidas e meio ambiente protegidos. Eficiência nos portos.
Samarco Advogados é um escritório reconhecido e premiado internacionalmente pela tradição e excelência no direito marítimo, portuário, regulatório e demais áreas relacionadas ao comércio, logística e transporte de cargas. Atendemos em todo o território nacional, com estrutura profissional de 17 advogados, além de colaboradores nas áreas administrativa e de back-office, liderados pelo sócio Marcelo Samarco. Estamos sediados em Santos e contamos com filial em Brasília, base estratégica para atuação junto aos principais órgãos reguladores do setor e tribunais superiores. Entre as áreas de atuação, destacam-se a prestação de serviços de consultoria, contencioso estratégico, análise de contratos e assessoria em relações governamentais, além de suporte jurídico na compra e venda de ativos portuários. Samarco, sinônimo de porto. Mais de 50 anos de tradição e credibilidade no direito portuário brasileiro. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. O Sopesp tem promovido mudanças importantes em sua estrutura para oferecer soluções cada vez melhores ao segmento empresarial dos operadores portuários. Atento ao desenvolvimento da atividade portuária, o Sopesp atua para que os operadores portuários do Estado de São Paulo desenvolvam suas atividades em melhores condições, beneficiando assim a economia brasileira. Estes são os operadores portuários, os verdadeiros responsáveis pelo elo entre indústria e produtos de nosso país com o mundo. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil. Colher um futuro melhor para o planeta, com mais qualidade de vida para todo mundo, depende das sementes que a gente planta hoje. É por acreditar nisso que a Suzano integra em seu modelo de negócio a sustentabilidade e a inovação. Assumimos o compromisso de, até o ano de 2025, promover a remoção líquida de 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Até 2030, tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza em nossas áreas de atuação e oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que possam substituir plástico e outros produtos derivados do petróleo. Suzano, nós plantamos o futuro. Há mais de 30 anos, no Porto do Rio de Janeiro, encontra-se a Triunfo Logística. Nossa especialidade são soluções integradas de logística. As principais atividades da Triunfo são a movimentação e o armazenamento de cargas pesadas, o deslocamento e armazenagem de produtos siderúrgicos são nossa especialidade. Ferro gusa, tubos, bobinas de aço, equipamentos ferroviários, tarugos, juntamente com outros tipos de granéis sólidos e carga geral. E se a Triunfo, fundada em 1985, acumula em sua história vitórias de licitações, novos contratos e sucessivas renovações, é graças à dedicação de seu talentoso time de colaboradores. Com a máxima qualidade e segurança, o máximo respeito ao indivíduo e ao meio ambiente.
O setor de logística e de infraestrutura portuária vive um momento chave para a consolidação de seu crescimento na busca de maior eficiência para a matriz nacional de transportes. Os investimentos que vêm sendo feitos pela iniciativa privada e o aprimoramento técnico das empresas públicas construíram pilares que poderão acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil nos próximos anos. Para isso, é preciso continuar aumentando a oferta de transportes e identificar os principais gargalos logísticos. Assim, poderemos definir quais são as melhores alternativas para suprir as deficiências que ainda prejudicam a competitividade nacional. É neste cenário dinâmico que o Fórum Brasil Export está consolidado como o principal movimento do setor no país. O Fórum é permanente, multissetorial, agregador e organiza dinâmicas para a promoção do diálogo e da incorporação das melhores e mais modernas práticas no segmento. Com o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura, o Brasil Export conta com mais de 250 conselheiros. Eles são profissionais qualificados que atuam no setor privado, entidades representativas e no poder público. O Fórum realiza edições regionais com o objetivo de debater temas essenciais para o segmento e promover visitas técnicas a portos, terminais multimodais, centros de distribuição e unidades de produção. Cumprindo o papel de fórum permanente, o Brasil Export continuará realizando dezenas de webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos. Programado para os dias 19 e 20 de outubro de 2022, o Fórum Nacional Brasil Export mais uma vez reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Com o objetivo de multiplicar as conexões com o mercado externo, a missão internacional do Brasil Export em 2022 terá como destino a Espanha. Os próximos anos serão de crescimento nos investimentos em infraestrutura. Entender as demandas e prioridades dos parceiros comerciais será imprescindível para o êxito do país. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Discutindo ideias e apontando caminhos. Bem, boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Damos início à temporada 2022 dos eventos regionais do Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Hoje e amanhã teremos o Sudeste Export, aqui direto de Vitória, capital do Espírito Santo. A escolha de Vitória como nossa anfitriã para 2022 foi especialmente selecionada pelo importante marco na história da logística portuária brasileira. O leilão realizado no último dia 30 de março, quando a Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, começou o grande movimento de desestatização dos portos brasileiros. A cerimônia acontece presencialmente no Hotel Golden Tulip e está sendo transmitida em uma nova plataforma da UPRO para todo o Brasil. Agradecemos o apoio de todos os agentes públicos e privados que tornaram este o principal movimento do setor no país. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene e segurança na prevenção da pandemia de Covid-19, garantindo aos profissionais do segmento informação de qualidade e oportunidade de diálogo, e aos participantes presentes todas as medidas sanitárias para a segurança de todos. Com as novas diretrizes e seguindo nosso compliance, pedimos que todos que receberam o crachá guardem este material, evitando o descarte de materiais que podem e serão utilizados nos próximos encontros presenciais. Desenvolvemos também um kit que possa ser utilizado em todas as regionais e também como uma recordação das edições que vocês conseguiram participar.
Além disso, o consumo de água em 2022 será feito em copos de papel, evitando desperdício de plástico de uso único. Nossa sacola foi confeccionada em TNT reciclado e pode ser usada depois em eventos e diversas atividades do dia a dia. Nosso cartão semente também acompanha o seu kit. Você encontra nesse cartão o QR Code para download do aplicativo do Brasil Export e do jornal BNews e pode plantá-lo para que tenha em sua casa uma lembrança deste encontro com amigos do Movimento Brasil Export, ajudando o meio ambiente com mais um papel que se transformou e não poluiu o nosso planeta. O Brasil Export é uma realização do SEB, Centro de Estudos em Logística, Transporte e Comércio Exterior, e o apoio é do Ministério da Infraestrutura. Peço a gentileza que a nossa equipe técnica faça a exibição de um vídeo que foi gravado hoje à tarde pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que esteve aqui no estado vistoriando obras de rodovias. Por favor, pode rodar o vídeo. Passando para dar um alô para todos aqueles que estão participando do Brasil Export Sudeste. Infelizmente não vou poder ficar para a abertura agora à noite, mas eu quero desejar a todos vocês um excelente evento, seja um momento aí de troca de ideias, de boas práticas e possam sair aí então com várias insights para este ano de 2022. Desejo todo sucesso aí para o Brasil Export, que a gente possa ter então aí esse fórum cada vez mais se consolidando como um porta de entrada de soluções, de críticas construtivas, e a gente possa construir então um Brasil cada vez maior e mais gigante através dessa parceria aí que os senhores têm nos proporcionado. Nossos agradecimentos à mensagem do ministro Marcelo Sampaio. Bem, senhoras e senhores, para dar início à nossa solenidade de abertura do Sudeste Export, vamos convidar para o palco as seguintes autoridades. O senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. O senhor Ricardo Peçanha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, neste ato representando o governador do estado, Renato Casagrande. O senhor Everaldo Coludetti, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, neste ato representando o prefeito Arnaldinho Borgo. Também gostaríamos de convidar ao palco o senhor Júlio Castiglione, diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa. O capitão de mar e guerra, Alexander Moreira dos Anjos, capitão dos portos do Espírito Santo. A senhora Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. O senhor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export. A senhora Maiara Chaves, presidente da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, ABEP. O senhor Mário Povia, presidente do Conselho do Sudeste Export. E o senhor Walter Souza, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Nossos agradecimentos a todos os participantes deste evento. Convido a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional, esta que é uma produção do Brasil Export.
Agradecimentos a todos. Podem tomar novamente seus assentos. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra a senhora Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Nossa, que responsabilidade, primeira da noite. É bom que vai ficando mais difícil para os próximos, hein? Cumprimentar aqui o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, acho que na primeira grande tarefa recém-assumida como secretário, representando nosso governador. Ricardo, essa agenda, né, você que acompanha há bastante tempo a secretaria, até então que era de desenvolvimento, é a principal que a gente defende dentro da Federação das Indústrias, porque sem infraestrutura avançando, pode ter os investimentos que a gente tiver dentro do Estado, a gente vai, em algum momento, ter crescimento de gargalos importantes. Então, assim, o Estado que vem crescendo com novos investimentos, novas indústrias, precisa acreditar muito, muito mais, cada vez mais, nessa oportunidade. Ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo, representando o prefeito, que está feliz, né? O prefeito foi lá, bateu o martelo, depois de muito trabalho suado pela Codesa, e vai ter um ganho muito grande para a região. Obrigada pela presença. E aqui eu separei duas pessoas juntas. Essas duas pessoas aqui são as maiores referências, me perdoem aos que eu não conheço, em relação a portos no Brasil. Júlio Castiglione e Maiara Chaves, vocês dois merecem aplauso. Capixabas, roubaram daqui, mas deixaram uma boa encomenda, que foi o Júlio aqui. Então, a gente aceita. Júlio, eu escrevi para você, cara, você e sua equipe foram guerreiros, enfrentaram a dificuldade, o Espírito Santo está colocando um marco enorme para o Brasil como referência, independente se é o melhor, poderia ser melhor, ou será o melhor modelo. O que importa é que daqui foi um passo
gigante para criar uma disrupção em relação a entraves que a gente já sabe, já debatia há anos, e sem dúvida nenhuma vai servir de modelo a ser com certeza melhorado, mas não importa isso, importa tudo que foi alcançado e o que isso vai representar para o Estado do Espírito Santo, porque quando a gente olha o retrato do Estado do Espírito Santo, nós já fomos o 5º, 6º em importação e exportação. Hoje nós somos o 9º em importação e 10º em exportação. Então, a gente vem perdendo, e não por não ter investimento em indústrias, empresas, e eu fiquei muito feliz em ver aqui, eu fiquei bem atenta ao vídeo, porque é tudo que a gente quer, né? Um porto funcionando, nós estivemos em Dubai, aquela coisa maravilhosa de como que tem que ser uma logística integrada, com eficiência, e você vê a rodovia, a ferrovia, que a gente batalha tanto, mas o mais importante, que me perdoe o agronegócio, o Brasil precisa de indústria e crescimento de indústria, que é aqui que vai se gerar crescimento, renda e ganho do Brasil realmente. O agronegócio é importante, mas enquanto a gente não volta a ter o ritmo de industrialização, o Brasil perde enormes oportunidades, porque é através da indústria que a gente gera inovação, tecnologia, crescimento de renda e emprego. Então, fico feliz que não tem como ter uma potência de infraestrutura logística se não tiver uma indústria forte. E ali o vídeo demonstra bastante isso. CEO do Brasil Export, Fabrício, falou que tem um amigo em comum que é o Jorge Lima, o Jorge, que assumiu a presidência do Conselho Internacional. Ele foi responsável, até recentemente, no Ministério da Economia, pelo Custo Brasil. Ele vem de grandes empresas, que sempre muito exportadora, e sabe o quanto que o Custo Brasil representa em relação à necessidade de ter uma infraestrutura logística portuária eficiente, e a gente batalha até hoje. Ele deixou um legado muito importante de reduzir o Custo Brasil, que é a taxa que a gente paga mais por estar no Brasil em relação aos custos tributários e etc. Diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional de Transporte, CNT, Walter Souza. Parabéns por estar aqui. Transporte que tem um enorme papel para o Brasil. A gente depende muito que vocês tenham sempre muita eficiência. Capitão dos Portos do Espírito Santo, Alexander. Presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, José Roberto. E o presidente do Conselho do Sudeste Export, o Mário. Bom, rapidamente, só para deixar registrado que a FINDES, ela vê de forma muito positiva o encontro e está sendo realizado aqui no Estado do Espírito Santo, principalmente por a gente saber que esse é um debate muito sensível para o setor produtivo, em especial, para a indústria, por tudo isso que eu disse recentemente. E eu gosto de frisar bastante que, sem ter uma agenda bem planejada de crescimento de infraestrutura, a gente vai ter uma limitação e um gargalo em breve. Então, esse passo que a gente avança aqui com essa conquista de investidores assumirem os portos do Estado, né? Recentemente, nós estamos há menos de 30 dias, o Júlio ainda está comemorando, a gente não consegue mais falar com ele. Bom, a gente acredita que tem avanços importantes, a gente tem a expectativa que esse ano, a gente sabe que o Ministério da Infraestrutura, que pena que o Marcelo Sampaio não está aqui, estou com bastante coisa pendente, né? Vai saindo o ministro cansado, já está cansado, a gente pega outro que está com bastante energia, que a 262 é fundamental para que seja licitada esse ano. A gente precisa que a F-118 saia do papel definitivamente, a gente vê aí cronogramas, né, a gente quer execução de obra, e a ferrovia Centro-Atlântica aí para todo mundo, aí Peçanha, essa bandeira você tem que ir comigo, o Júlio sabe, Everaldo, importante que conheça, Maiara, que quando esteve aqui sabe, a ferrovia Centro-Atlântica é fundamental que seja consolidada para que a gente tenha um corredor centro-leste eficiente, inclusive uma malha que seja dentro do ambiente sustentável. Aqui ele falou tanto de sustentabilidade, porque a gente tem a previsão de expansão de portos no Estado do Espírito Santo para receber navios Capesize, para justamente a gente ter um fluxo com redução de volume de embarcação, mas com mais eficiência, e a gente ganha uma malha aí, um corredor mais verde. A gente está acreditando muito nisso, contamos muito com o governo federal em entender que essa consolidação dessa malha ferroviária é fundamental para o Estado do Espírito Santo, para o crescimento de todos os portos aí, que a gente já tem
o passo iniciado pela Codesa, mas nós temos outras ações, portos em andamento, é o Porto da Imetame já em obra, o Porto Central com vários esforços para ser cada vez mais atrativo, e também a Petrocity, que se coloca aí com pedidos de autorização importantes para o Estado do Espírito Santo. Bom, então, para registrar o final, que a gente acredita muito que o Espírito Santo é, de fato, um hub logístico com potencial de crescimento, e a gente vai trabalhar de forma contínua para que o Estado seja sempre um destaque nesse cenário. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à senhora Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. Muito boa noite, senhoras e senhores. Quero inicialmente saudar as autoridades aqui do palco. Senhor Ricardo Peçanha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, neste ato representando o governador Casagrande, muito obrigado pela sua presença, e é sempre muito importante para toda a estrutura do Brasil Export, quando o Estado anfitrião recebe a proposta nossa, e aqui no Espírito Santo aconteceu de uma forma muito positiva. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer ao presidente anfitrião, Júlio Castiglione, nosso diretor-presidente da Codesa, feliz, mas feliz por um bom motivo, Júlio. Vocês realmente fizeram um trabalho fenomenal. Vocês realizaram, e aí plagiando o ministro Tarcísio, uma equipe de gigantes. Você, Bruno, Joana, Raquel, porque vocês não privatizaram ou não desestatizaram o primeiro porto. Vocês mudaram a história da desestatização dos portos do Brasil. Nós podíamos, nesse momento, ter um resultado aqui de uma licitação fracassada. E todos iriam falar, está vendo só, a desestatização não é uma boa para o Brasil. Nós podíamos ter aqui, nesse momento, um resultado de apenas um grupo que ofereceu o valor mínimo. E os críticos falariam, está vendo só, valor mínimo, sem disputa. E o que aconteceu? Nós tivemos uma disputa e nós tivemos um ágio de 106 milhões, não uma arrematação de 106 milhões. Nós tivemos uma arrematação de 1,3 bi de investimento, de geração de emprego durante os próximos 25 anos. Então, eu acho que o resultado foi o melhor possível e eu tenho certeza que esse resultado foi alcançado graças ao empenho, à dedicação de toda a equipe da Codesa. Parabéns. Quero aqui saudar o capitão de Mar e Guerra, Alexandre Moreira dos Anjos, e, capitão, toda a estrutura da navegação da Marinha é sempre muito importante também aqui para o Brasil Export. Muito obrigado pela sua presença neste evento de hoje. Agradecer à presidente Cris Samorini, que abriu aqui o nosso evento. E, sem dúvida, presidente, a parte da indústria, o setor industrial, é fundamental para que nós tenhamos o crescimento do Brasil. Nós precisamos agregar valor, nós não podemos ser apenas um país exportador de commodities. E a indústria, e quando eu vejo as federações participando do Brasil Export, é sempre motivo de muito orgulho, porque nós precisamos também trazer o setor industrial para esse ecossistema do Brasil Export. Eu acho muito importante que exista esta visão, como que a indústria pode participar desse trabalho logístico, desse trabalho de exportação, desse trabalho conjunto com o agro. Então, é muito importante para a gente contar com a sua presença no evento de hoje. Agradecer a nossa sempre presidente, Maiara Chaves. Obrigado, Maiara. A ABEP, mais uma vez nós iniciamos o exercício de 2022 com a parceria consolidada com a ABEP, com a realização já programada do terceiro ENAP e com as entidades participando de uma série de atividades ao longo da nossa programação. Agradecer ao Walter Souza, diretor da CNT, e aqui, Walter, eu sempre gosto de reforçar isso, a importância também da CNT.
a CNT que desde o início foi grande parceira nossa, sempre apoiou as iniciativas do Brasil Export e sempre contribui com todo o cenário e com todas as discussões. É muito importante nós, nesse momento, termos um representante da CNT aqui conosco. Agradecer ao nosso presidente do Conselho, José Roberto Campos, que dispensa apresentação, e é sempre muito importante olhar para esse palco e vê-lo aqui conosco, com toda essa experiência. Fizemos o lançamento recente do livro, e eu não tenho a menor dúvida que nós iniciamos com o pé direito as biografias do Brasil Export. Se existe uma referência no setor, essa referência está aqui, meu amigo José Roberto Campos. E agradecer ao nosso presidente do Sudeste, Mário Povia. E aí, Mário, eu brinco que o Sudeste anda sozinho, porque você conduz de uma forma ímpar. Você conseguiu, dentro da proposta do Brasil Export, reunir vários setores, trazer a questão dos estados e não somente concentrar num único estado. Então, nós temos representantes dos estados do Sudeste, um conselho que convive de forma fácil e que fez uma programação espetacular para o dia de amanhã. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria apenas aqui registrar a minha satisfação de iniciar essa jornada do Brasil Export de todos os regionais, realmente aqui por Vitória, aqui pelo Espírito Santo, exatamente por conta dessa conquista. Nós tínhamos também o risco de, nesse momento, não ter clima, de, nesse momento, a situação ficar ruim, e, mais uma vez, Júlio, eu acho que a partir de hoje, a gente começa a construir uma nova realidade para a população daqui. Eu sempre falo muito isso, existe uma distância muito grande entre o setor portuário e a cidade. Existe um grande muro, muitas vezes, porque a população não compreende a importância da atividade portuária. Eu sempre também dou o exemplo de Santos. O dia que o Porto de Santos fechar as portas, no dia seguinte, a cidade de Santos fecha as portas. Porque a geração de empregos, porque a principal atividade econômica de uma cidade portuária é o porto, né? São os empregos diretos e indiretos. Então, iniciamos essa jornada com o pé direito. Tenho certeza que a partir de amanhã nós teremos uma programação intensa com painéis importantes. Eu vejo aqui a presença de vários conselheiros importantes, várias lideranças de diversos setores. E, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo evento a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Brasil Export. Convido agora para fazer uso da palavra o senhor Júlio Castiglione, diretor-presidente da Codesa. Boa noite a todos. Eu fiquei nos últimos 3 anos, Cris, trabalhando tanto na modelagem, né, com a ajuda dos meus companheiros de jornada, que eu estou me dando conta agora que eu não me preparei para os discursos pós-leilão. E aí, na última quarta-feira, né, 10 dias atrás, a gente estava lá na B3, um momento de muita alegria, uma alegria genuína mesmo, ciente, é claro, do que se põe como desafio daqui para frente, mas eu não estava preparado para falar. E alguém me empurrou lá, é verdade, estava lá, viu? E a Júlio, estou falando seu nome ali, eu fui e falei alguma coisa, e eu estou vivendo a mesma coisa agora, então vou precisar de contar não só com a tolerância, com a misericórdia de vocês, porque eu não preparei discurso, então eu vou me dar aqui o direito de não fazer os cumprimentos protocolares, vou falar um pouco do meu coração. A gente tem ciência de que a conquista foi muito grande, sabe? Você não consegue fazer algo tão disruptivo como a Cris falou aqui, se você não faz com resiliência, se você não se propõe a fazer algo com resiliência e para usar uma expressão do ministro Tarcísio, com firmeza de propósito. Quando eu fui convidado para assumir a Companhia Doca do Espírito Santo, isso foi finalzinho do ano de 2018, eu aceitei, mas ato contínuo já achei que estava cometendo um ato de irresponsabilidade, até talvez um ato de falta de auto-amor. Porque, veja, um procurador de Estado, né, com formação jurídica, aceitando o desafio de ir para dentro de um nicho de segmento com o qual eu não tinha ainda experiência, familiaridade, estava aceitando fazer algo que, a rigor, não tinha sido feito ainda. Eu aceitei isso porque eu tenho uma característica e eu queria dividir isso com vocês. Assim. É um convite, inclusive, à reflexão. Assim, eu confio muito mais nas pessoas
do que propriamente no projeto, no programa. Aprendi muita expressão bacana aí no meio empresarial. O Bruno Fardim foi pródigo nisso para mim, né? Egresso, executivo da Samarco Mineração. Então, assim, aprendi muita coisa de técnica, comandante dos Anjos. Mas eu nunca me divorciei da minha intuição. E quando eu recebi do ministro Tarcísio e do secretário Diogo Piloni, que vai estar conosco amanhã, o convite, Deus agiu em mim e disse, olha, vai que tem algo grande te esperando. Nesse caminho, eu confesso para vocês, achei que tinha errado na decisão. Por vezes falei, o que eu estou fazendo aqui? Será que vale a pena? Assim, todos nós, de alguma maneira, que aqui já assumiram grandes desafios, já tiveram diante da situação. Será que vale a pena? E aí, com muita resiliência, fui construindo junto com os colegas e nós chegamos num grande momento. Mas esse grande momento, Peçanha, aliás, eu preciso dizer logo, eu vou demonstrar um pouco mais de afeto com o Peçanha, que o Peçanha é meu contemporâneo de faculdade, da Federal aqui de Espírito Santo, e ele, embora seja muito mais velho que eu, acho que ele é ali de um período na frente ou atrás. Mas, Peçanha, a gente tem a consciência de que é muito grande, mas não podemos dar espaço para a ingenuidade a ponto de achar, comandante, que o ponto que nós chegamos é o ponto de chegada, é o ponto de início. E eu estou me deparando com essa nova realidade na medida que as pessoas têm me perguntado qual vai ser o futuro. A todo momento, agora, eu estou sendo convidado a pensar no futuro. Ou seja, nos últimos 3 anos eu falei aqui nesse fórum, no Brasil Export, nas regionais também, do que eu conceituava, o que eu entendia, qual era a minha convicção. Agora é a hora de testar o conceito. Eu estou muito confiante. Estou muito confiante. Estou confiante, primeiro, porque esse projeto não está personificado em ninguém. Nenhum diretor da Codesa, não é o ministro Tarcísio, não é o Marcelo Sampaio, hoje ministro, não é o Piloni, não é nenhum de nós, mas sim é de todos nós. Todos que acreditaram, todos que deram uma contribuição, todos que, de alguma maneira, mesmo com alguma irresignação, em algum ponto, em algum momento, se mantiveram confiantes para construir o consenso e não para alimentar o dissenso. E aí eu vou citar aqui, como eu disse, do meu coração, alguns exemplos. Não é por acaso que o Espírito Santo está sendo, mais uma vez, a mola mestre, né? Aquele estado que está jogando luz sobre todo o Brasil. Assim. O estado do Espírito Santo, há praticamente 2 décadas, tem alimentado, primeiro, uma linha programática de seriedade, de austeridade fiscal. E isso já é intergeracional. Assim. Já não se pode dizer se essa obra é de um ou se é de outro. Essa obra é de todos nós capixabas. Nós somos nota A no Tesouro Nacional há muito tempo. Há muito tempo. E esse tipo de ambiência, que é uma ambiência econômica, ela começa a se espraiar, a se reverberar sobre o ambiente político, sobre o ambiente produtivo, e é o que nós temos hoje aqui para ofertar para o Brasil. Nós temos um Estado pujante e aberto, receptivo para o empreendedorismo e para o ineditismo. Já aconteceu em outros exemplos, e agora está acontecendo no segmento portuário brasileiro. E como é que você faz isso também? Você faz isso, de novo, gente, não é só com discurso, é no olho, é olhar no branco do olho das pessoas e pedir ajuda quando você precisa, pedir compreensão quando a pessoa não está te compreendendo, e foi isso que eu encontrei esse tempo todo. Na Federação das Indústrias, por exemplo, não teve um momento sequer que eu não pude contar com o apoio da Cris Amorini e da sua equipe. Nenhum momento. A Cris está aqui, a Beatriz Seixas está aqui também. A todo momento, Romeu está aqui. Aliás, o Romeu já me conhece já de outras jornadas, né, Romeu? A gente sempre contou com apoio, mas nunca foi uma lealdade cega. Pelo contrário, toda vez que a gente teve reunião com a Federação das Indústrias, Everaldo, a gente teve que se preparar muito. E muitas vezes a gente foi desafiado a melhorar e aprimorar o que a gente estava propondo. Fizemos isso. Fizemos isso sem nenhum compromisso com equívoco, Jaqueline. Absolutamente nenhum. Não temos essa vaidade. Não tivemos essa vaidade nos últimos 3 anos. Mas nós tivemos também condição de aprimorar o modelo, porque a gente foi reconquistando a credibilidade da Companhia Docas do Espírito Santo. Eu falei isso, eu estou aqui com os meus pares, meus colegas da companhia, na primeira reunião que tive no auditório, lá no centro de Vitória, com os empregados. E eu disse a todos eles o seguinte, olha, eu não sei, eu não posso, para usar um jargão no meio jurídico, assumir com vocês uma obrigação de fim, de resultado, mas de meio, de esforço, eu admito. E eu falei uma coisa para eles, olha, o meu desafio com vocês, e estou assumindo isso perante vocês, é que vocês terão reconquistado o orgulho de trabalhar pela Companhia Docas do Espírito Santo. Nós não vamos viver
novos dias em que a pessoa sai de casa e às vezes não está tão orgulhoso assim de usar uniforme, de usar insígnia. E evidentemente que esse momento, e aí eu não quero tapar o sol com a peneira, esse momento é um momento muito difícil, um momento de apreensão, de aflição, de insegurança com o que está por vir, sobretudo de quem está na companhia há muito tempo. Mas eu tenho certeza que essas pessoas têm orgulho de trabalhar na Codesa, têm orgulho de trabalhar no Porto Público do Espírito Santo, têm orgulho de trabalhar no Porto de Vitória. Eu consegui também uma generosidade da ANTAC. Primeira reunião que eu fiz pelo Porto de Vitória, na verdade, assim, eu vou dizer para vocês, primeiro ato no Porto de Vitória, a dona Penha, que é praticamente um patrimônio da Companhia Docas, chegou na sala por volta de 6 horas da tarde, a Everardo falou bem assim, presidente, eu até olhei para trás, eu não estava acostumado a chamar de presidente, eu achei tão bonito, né? Falei, você. Presidente, eu queria saber se eu posso liberar o fulano. Eu falei, mas como é que foi? Eu tenho que liberar as pessoas aqui? Não, que é o seu motorista, ele está te aguardando. E aproveita e assina aqui isso para mim. O que eu vou assinar aqui, dona Penha? É o seu celular. Olha, presidente, é um iPhone, viu? Os meus primeiros grandes atos na Procuradoria, na Codesa, ato falho, na Codesa, foi primeiro dizer, olha, a partir de amanhã a gente não precisa mais de motorista, não precisa mais de veículo sedã para presidente. Eu não estou dizendo que isso seja algo errado, não. Eu estou dizendo que naquele momento era um ato simbólico, carregado de valor, e eu precisava dar essa mensagem. E o segundo ato foi assim, eu não uso iPhone, eu prefiro Samsung. E aí também abri mão, os diretores fizeram a mesma coisa, e desse ato simplório, que foi meu primeiro grande ato revolucionário no segmento portuário, eu já estava em São Paulo no dia seguinte, na terça-feira, a Joana estava secretariando os trabalhos, eu falei assim, Joana, já pratiquei 2 atos revolucionários ontem, quero praticar mais um. E para isso eu preciso conhecer alguém no segmento portuário, não conheço ninguém. E aí a Joana falou bem assim, eu vou te apresentar o presidente do Porto de Santos. Meu amigo Casimiro Tessi está ali atrás, está rindo. Estava ocupadíssimo, imagina eu sair de Porto de Vitória e lá fui procurar ele no estande, ele me atendeu generoso, mas também agitado, né? Não sei se vocês conhecem o Tessi, mas ele é um pouco agitado. Mas o Tessi me atendeu com todo carinho também, e a gente foi construindo esse caminho. Fiz uma reunião com o Mário Povia, ainda diretor-geral da ANTAC, também generoso assim comigo. Aquele momento para mim era muito importante, mas acho que já te falei isso pessoalmente, mas faço questão de falar em público. Era um momento assim de eu mostrar a que vim, e você foi absolutamente cordial comigo, polido, aliás, como da sua natureza, né? Aqui, localmente, aconteceu a mesma coisa. Jaqueline nos ajudou também lá em Brasília, mas a Daniela, que fiscaliza, que lidera a fiscalização e regulação aqui no Espírito Santo, entendeu desde o princípio que algo de novo estava por vir. Assim, que a gente estava ali para trabalhar, para reconstruir a história do Porto. E essas histórias foram se repetindo. No final das contas, a gente tem boas histórias para contar, boas conquistas para celebrar, com a Capitania dos Portos, com a Marinha do Brasil. Quando cheguei à Codesa, existia uma certa resistência, uma posição que eu chamo de refratária até da Companhia Docas, perante a Marinha do Brasil, Capitania e a praticagem também, comandante Vitorino. Assim, e eu não conseguia entender, assim, para que dar murro em ponto de faca, por que não vamos construir o consenso? E a gente foi construindo isso também com a Marinha, foi assim com os empresários. Eu vejo aqui vários colegas advogados, e devo dizer a vocês, vou citar 2 exemplos aqui. Primeiro, de empresariado. Nesse caminho todo, o que eu estou colecionando são boas histórias. Mas veja, estou colecionando amizade também. Nós temos aqui a Luiz Sobreira, faço questão de falar seu nome em público. Assim. Todo mundo é amigo da Luiz Sobreira, todo mundo quer ser amigo de Luiz Sobreira. E a Luiz Sobreira nunca fez valer a sua amizade para, de alguma maneira, prospectar negócio. Vou falar isso de público. E falando no seu nome, Luiz, eu quero homenagear os demais empresários que tiveram parceria negocial com a Codesa nesses últimos 3 anos, porque, gente, isso é de se comemorar. Em nenhum momento, nem de maneira subliminar, a gente recebeu alguma proposta que fosse indecorosa. Sim. E hora que falar disso, no ambiente portuário, no ambiente de Companhia Docas, que infelizmente, pode ter exagero ou não, mas infelizmente conviveu com a falta de credibilidade, isso para mim é grandioso. Isso aconteceu também com os advogados. Eu estou vendo aqui os irmãos Samarco, né? O Mauro e o Marcelo estão ali atrás, estou vendo o Pero Neiva também. Muitas vezes tivemos como partes ex-adversos, né? E nunca a gente deixou de ter um diálogo altivo, profissional,
ético, transparente. E isso tudo que eu estou dizendo a vocês pode parecer uma espécie de confete, né? Júlio, por que você está falando isso na abertura? É para dizer para vocês, gente, que ninguém faz algo grandioso sozinho. Ninguém faz algo grandioso sozinho. Eu encontrei no Brasil Export o fórum ideal, inclusive, para defender as minhas ideias. A gente se deparou com essa pandemia impensável, não paramos. Fabrício Julián e sua equipe se reinventaram. Eu não consigo contar a quantidade de webinar que nós fizemos, só com o almirante Murilo, né, nosso presidente da ATP, hoje ele não está aqui, mas foram mais ou menos umas 20 discussões públicas, sempre muito respeitosas, mas eu chamo ele também chama a mim de meu malvado favorito, ou seja, eu sempre digo não a ele, mas ele está sempre rindo para mim e vice-versa. Mas, finalizando para vocês, eu não posso deixar de dar um peso merecido a quem trabalhou muito nessa construção. Não se faz sozinho, é verdade, mas, sobretudo, não se faz com gente talentosa do seu lado. É difícil falar para vocês sem embargar a voz agora. A gente está passando um momento que a gente imaginava que aconteceria, mas experimentar isso dentro do coração é muito mais difícil. Assim. Dizer para uma pessoa que depois de ela ter feito um concurso público, depois de ela ter alimentado um sonho, dela fazer compromisso financeiro, dela deitar no travesseiro à noite, conversar com seu marido, com sua esposa, pensando no futuro, e você ser quase que o mensageiro do Apocalipse, dizendo, olha, seu futuro não vai muito por aí onde você pensava, isso é duríssimo. Eu me preparei para um monte de coisa na minha jornada profissional, para isso não me preparei. A gente tem vivido dias difíceis de incompreensão, dias, inclusive, em que Deus tem tocado a gente, tem nos convidado para exercitar a nossa humildade. Era impossível acertar nesses últimos 3 anos, era impossível. Todos os dias tomamos decisões no fio da navalha. Recentemente tomei decisão errada, inclusive, e quem está aqui sabe do que estou falando. Depois, discretamente, posso falar para alguns, sem problema nenhum. Mas, gente, não seria possível fazer isso sem os funcionários da Codesa. Então, vou pedir aqui, por gentileza, o Ricardo Rezende para se levantar. Tiago Nespoli, Leonardo Bianchi, Raquel Guimarães, Joana Brotas, Igor Pinheiro Santana, Bruno Fardim, Rose Duarte, Anderson Polido, a voz está difícil, está embargando. Por gentileza, só mais um. Por que eu estou pedindo essa homenagem de vocês? Assim, essas pessoas, por mais que tivessem, em algum momento, uma posição refratária em relação ao projeto, em momento nenhum elas desonraram o salário delas e quem estava provendo o sustento dela e da família delas, nenhum deles. Vocês estão vendo aqui uma porção de gente talentosa, sabe? O que falaram para mim, comandante dos Anjos, lá, olha, cuidado, você vai para a Codesa, cuidado, tá? Codesa é complicado. É absolutamente injusto com essas pessoas. Eram eles que estavam esperando o choque de gestão. Era eles que estavam esperando essa mudança de governança. Eu tentei fazer esse tempo todo, para todos eles, assim, dispensar um tratamento isonômico. E não foi fácil. Por exemplo, a Adriana, quando eu cheguei na companhia, a Adriana estava em licença maternidade. Assim, como já se dizia que a gente ia dispensar alguns, a Adriana achou que seria dispensada também. Sobretudo porque, e vou dizer, desculpe, Adriana, talvez esteja te expondo num nível que você não desejasse, mas do meu coração. Assim. Porque a Adriana foi indicada em algum momento por alguma liderança política. E o que o senso comum estava me pedindo naquele momento? Para ser justiceiro? Paladino da moralidade, ser mais realista do que o rei? Não, nós falamos com a Adriana, assim, Adriana, pode ficar tranquilo, assim, curta a sua licença maternidade, volte com todo o fôlego e trabalhe muito, porque você vai ter que trabalhar o dobro, que você ocupa cargo comissionado, e ela fez isso, é por isso que ela está aqui. Por isso que eu embarguei a voz quando eu olhei ela, porque
é um resumo que eu tenho assim, do que nós vivemos lá, de relação pessoal. E cada um deles foi assim. O Léo Bianchi um dia me falou o seguinte: presidente, o sindicato tem uma postura em relação ao nosso futuro profissional que um grupo de funcionários não concorda. E eu gostaria de ir a uma liderança política para pedir apoio, porque a gente quer um plano de transição. E eu queria saber se isso vai me prejudicar de alguma maneira. Eu falei, que isso, cara? Assim, você tem que ir mesmo. Se eu tivesse no seu lugar, eu estaria fazendo, Léo, o que você fez nos últimos 3 anos, assim como fez o Ricardo, como fez o Nespa. E o que esses caras fizeram? Atenção, gente. O tempo todo eles ficaram aflitos com a desestatização. Talvez hoje até ainda tenha lá no fim do túnel uma esperança de que esse leilão não se ultime, ou seja, que a concessionária de alguma maneira não chegue. Talvez, eu estou só conjecturando. Mas em todo momento eles trabalharam muito, nunca se negaram, nunca se esquivaram de uma encomenda da diretoria, da superintendência, com Anderson Polido, e eles só engrandeceram a Codesa. Se a Codesa, Fabrício Julião, foi vendida com ágio, e você foi muito feliz ao esclarecer, amanhã eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, com ágio de 106 milhões de reais, um negócio que está totalizando aí 1 bi e 300 milhões ao longo de 35 anos, mas ainda tem 855 milhões de investimentos. Assim, se isso está acontecendo, grande parte da valoração desse ativo está aqui, no ativo intelectual. Então, gente, falei demais, porque quando o coração quer falar é difícil segurar, mas eu espero ter tocado também o coração de vocês. Eu vou pedir, assim, com todo o vigor, assim, uma salva de palmas para os empregados da companhia. Muito obrigado, gente. Nossos agradecimentos ao senhor Júlio Castiglione, diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa. Vamos agora, para encerrar a nossa noite, ouvir as palavras do senhor Ricardo Peçanha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo. Tarefa difícil, né? Encerrar a noite depois de um relato emocionado. Não foi nem um discurso, Júlio, foi uma palestra magna aqui, tá? Parabéns. Boa noite a todos. Registro aqui que, em nome do governador do estado, Renato Casagrande, é uma alegria muito grande mesmo, é uma honra muito grande poder falar aqui em nome do estado hoje nesse evento tão importante. Como a Cris adiantou, não é o primeiro, mas talvez até agora o mais importante evento em que eu participo enquanto secretário. Assumi recentemente, não tem nem uma semana ainda, já trabalhava na secretaria antes, mas como secretário realmente faz pouco tempo. Mas já estava acostumado, né, a conviver no meio dessas feras que estão aqui hoje. Cris, em especial você, queria agradecer a parceria com que a Findes e o governo do estado têm desempenhado, têm trabalhado ao longo desses anos. Realmente, falando um pouco aqui do que o Júlio falou, que se permitiria falar com um pouco mais de intimidade comigo, porque a gente estudou junto, né? A Cris é outra, quem eu conheço até há mais tempo que você, Júlio. Estudamos juntos, só que não foi na faculdade, foi no ensino médio, né? Junto com Joana, que é outra parceira aqui de longa data. Mas você, Cris, queria aqui um testemunho pessoal. É uma alegria muito grande poder hoje ombrear com você, discutir temas tão importantes como é o da infraestrutura e da logística. Júlio, parabéns, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Realmente, a gente que te conhece nunca duvidou da tua capacidade de levar esse projeto até o fim, né? Você já fez um trabalho espetacular enquanto diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviço Público do Espírito Santo, da ARSP, e você saiu de lá, foi para um desafio maior e cumpriu brilhantemente, não desapontando ninguém. Eu acredito que quem te conhece nem um minuto duvidou da sua capacidade de levar ao fim esse desafio. Queria cumprimentar aqui nossos anfitriões do evento, o senhor Fabrício Guimarães, CEO da Brasil Export, José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export,
Mário Povia mesmo? Povia, perdão, presidente do Conselho do Sudeste Export. Everaldo Colodete, secretário de Desenvolvimento de Vila Velha, representando aqui o querido prefeito Arnaldinho Borgo. Comandante Mari Guerra, Alexander Moreira dos Anjos, capitão de pó dos Portos do Espírito Santo. Maiara Chaves, presidente da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias. E Walter Souza, diretor de Relações Institucionais da CNT. Em nome do governador do Estado do Espírito Santo, então, gostaria de cumprimentar todos os demais, na pessoa aqui da Cris, minha subsecretária, e queria falar um pouco do Estado do Espírito Santo para vocês. Alguns aqui são do Estado, já conhecem um pouco a realidade do nosso Estado, mas como eu sei que tem muita gente de fora aqui, quem nos assiste também pela internet, pode não conhecer um pouco a realidade do Espírito Santo. Hoje, Cris, eu me lembrei, quando estava pensando aqui nesse evento, estivemos recentemente lá no auditório da Findes, recebendo uma delegação de Dubai, né, que veio explicar um pouco para os nossos empresários daqui as potencialidades de Dubai, tentando que nós levássemos empresas nossas para se instalarem lá em Dubai. E ele disse que já tinha vindo ao Brasil algumas vezes, que gostava muito do Brasil, mas quando perguntei o que ele conhecia de Brasil, ele conhecia São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. E eu perguntei se ele conhecia o Espírito Santo, ele disse que não, que era a primeira vez, e que estava simplesmente maravilhado com o Estado, e principalmente pelo fato de ele nunca ter ouvido falar do Espírito Santo lá fora. Então isso deu um choque, porque quem acompanha a política, não a política, mas a economia nacional hoje, consegue fazer uma análise por regiões e por estados, sabe que o Espírito Santo hoje se destaca, e se destaca muito à frente da maioria dos demais estados, por possuir hoje um conjunto de características, Júlio, que você já até adiantou um pouco aqui, que transformam hoje o Espírito Santo num farol para os demais estados da federação, no que diz, quando se fala em desenvolvimento, de atração de investimentos e de ambiente. Primeiro, voltando à minha amiga Cris, é dizer que nós aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos aqui um ambiente institucional, um ambiente de relação com as demais entidades, demais órgãos, que raramente é encontrado em outros estados da federação. Temos uma relação umbilical com a Findes, com as demais federações, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo e com o Ministério Público do Estado. Então, essa relação nos permite traçar e desenvolver políticas públicas e garantir aos investidores algo que é muito importante, que é a segurança jurídica. Por isso que eu falo que o Espírito Santo, sem falsa modéstia, Everaldo, está acostumado, pelo menos, como o Júlio disse, dos 20 anos para cá, com mais acento na última década, a ser vanguarda. Sem falsa modéstia nenhuma, o Espírito Santo hoje se acostumou a ficar nas primeiras colocações em vários índices, em um determinado ranking, que permite hoje a gente falar, sem medo de ser desmentido, o quão importante hoje o Espírito Santo é nesse cenário. Eu trouxe aqui uma cola, eu vou dizer para vocês só alguns itens, alguns fatos que hoje o Espírito Santo ocupa, e que boa parte, talvez, das pessoas não conheçam. O Espírito Santo é o primeiro estado da federação em solidez fiscal. É o primeiro em eficiência da máquina pública, segundo o ranking da CLP. Desde 2012, o Espírito Santo ele é nota A no Tesouro Nacional, desde quando o índice começou a ser medido, exatamente em 2012. É o único estado da federação que, desde a criação do índice em 2012, ostenta a nota A. É o primeiro estado do Brasil, e eu acho que é o primeiro ente subnacional da América Latina a deter um fundo soberano. O Espírito Santo hoje tem, já em operação, já em funcionamento, o primeiro fundo soberano de um ente subnacional da América Latina, e que já iniciou, já lançou recentemente agora, há 20 dias atrás, seu primeiro FIP, um FIP de 250 milhões de reais, com recursos da área de exploração de petróleo e gás. É o quinto estado mais competitivo da nação. E eu gosto de falar que ele é o quinto e explicar por que ele é o quinto. Ele só é o quinto, Júlio, por causa da nossa população que é reduzida. Porque um dos indicadores
da competitividade é mercado interno, é mercado consumidor. Então, como nós temos uma população relativamente pequena, de 4,2 milhões, a gente não tinha como assumir as primeiras lideranças. Se não fosse esse, seríamos o estado mais competitivo da nação. Nós temos os incentivos fiscais mais competitivos do Brasil. Quem conhece, provavelmente algum empresário que já teve uma oportunidade de trabalhar, de se instalar aqui no Espírito Santo, conhece o Investe e o Compete, são dois benefícios que garantem uma excelente competitividade àqueles que se instalam aqui no estado. Nós temos, em média, os melhores custos logísticos do Sudeste, 20% mais barato que a média nacional. Nós temos o melhor IDEB do Brasil, nós temos os melhores índices de IDH, mortalidade infantil e longevidade. Estamos sempre nas primeiras colocações nesses índices. E Vitória, nossa capital, está sempre, já há bastante tempo, no ranking entre as 3 primeiras cidades melhores para se viver. Fora isso, nós temos, já entrando um pouco mais no tema que nós estamos aqui hoje para falar, é a nossa localização estratégica. O Espírito Santo tem uma vocação natural pela logística. Nós estamos num raio de 1.000 quilômetros em qualquer direção, abrangendo 70% do PIB nacional. E nós, pela nossa vocação logística, nós temos aqui exemplos de portos, como nós temos Tubarão, como nós temos Porto Céu, agora Porto de Vitória e Barra do Riacho. Por isso que eu digo que o Espírito Santo está acostumado a estar na vanguarda, está acostumado a ficar e se sustentar nos primeiros lugares. E é por isso que o exemplo agora da privatização, por ser a primeira do Brasil, é só mais um dos exemplos que confirma a nossa tese de que o Espírito Santo hoje é um dos melhores lugares para se investir. E eu digo isso com uma certa tranquilidade, porque além de todo esse potencial que nós temos aqui, hoje na direção da Codesa nós temos aqui o Júlio, que é uma pessoa que a maioria de vocês já teve a oportunidade de conhecer, de trabalhar, e sabe que esse trabalho vai ser entregue até o final. Eu não tenho dúvida de que ele vai ser vitorioso. Ele já foi, você disse aqui que ainda ostenta um medinho no final, mas a gente já sabe que esse trabalho seu já foi coroado e muito bem vitorioso. Então, pessoal, para encerrar, porque o meu governador ele diz que discurso bom ele tem que ser rápido, e que se for rápido não precisa nem ser bom, né? Então, queria deixar vocês com um abraço do governador do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estado e colocar o governo do estado à disposição dos senhores. Tá? Nós temos uma secretaria. O nome da minha secretaria é muito complicado. A gente criou um apelido para ela, Júlio. A nossa secretaria ela é Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico. Cansa até de falar. Então, a gente ficou Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. E na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, nós temos lá uma equipe própria para atender, preparada para atender as demandas do empresariado e discutir a pauta da logística, que nos é tão cara, né, Cris? Então, pessoal, boa noite. Deixo vocês, então, agora com um abraço do meu governador, do governador Renato Casagrande. Boa noite. Nossos agradecimentos ao senhor Ricardo Peçanha, neste ato, representando o governador do estado, Renato Casagrande. Senhoras e senhores, desta forma, quero agradecer a todos que fizeram uso da palavra, aos participantes deste evento, público online. Começamos hoje, oficialmente, os nossos eventos regionais da temporada 2022 do Brasil Export. Voltamos amanhã, a partir das 9 da manhã, com a programação técnica definida pelo Conselho do Sudeste Export. A todos uma ótima noite, muito obrigado e até amanhã. Peço por gentileza só que as autoridades fiquem em pé para a nossa foto oficial. Obrigado a todos, uma ótima noite.